marido, quando se sente amado pela esposa, o que ele faz? Os filhos, quando se sentem amados pelos pais, o que eles fazem? O que vocês podem me dizer? O que faz quando você é amado? Retribui de alguma forma, não é, pastor? Seja com um sorriso, com um abraço, com carinho, seja como for. A minha pergunta essa noite é: como você tem retribuído o amor de Deus sobre a sua vida? Qual é a maneira que você está retribuindo o amor de Deus? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus. Manifestou-se em carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de poder e graça. Isso foi o que nós vimos, isso é o que nós sentimos. E agora, o que faremos com essa tão grandiosa e imerecida graça de Deus? Amém? Fique de pé, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 128, versículo de número 1 até o 6. Salmos, capítulo de número 128, versículo de número 1 até o 6. Eu quero falar essa noite sobre a campanha Nossa é Minha Família nas Mãos de Deus. E eu quero falar sobre restaurando a comunicação da família com a economia, a bênção da prosperidade. Amém? Amém? Amém. 128. Como é feliz quem teme ao Senhor. Tem alguma Bíblia que está escrito o homem que teme ao Senhor aí? Tem alguma Bíblia? Não? Está todos com a NBI? Amém. Tem uma outra versão que diz: como é feliz o homem que teme ao Senhor. Nós precisaríamos dessa palavra, o homem que teme ao Senhor, mas tá bom. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos teus filhos. Haja paz em Israel. Amém. Senhor Jesus Cristo, fala conosco essa noite, a começar por mim, Senhor, quebranta corações essa noite. Que o meu coração seja, Senhor, quebrantado, para que a tua palavra ache guarida no meu coração. Abençoa cada um dos meus irmãos, abençoa cada uma das minhas irmãs, Senhor. Que nós saímos aqui, Senhor, nesse segundo dia de campanha, transformados pelo poder que há no teu nome. Amém, Jesus. Sentem-se, irmãos, fiquem à vontade. Restaurando a comunicação da família com a economia. A família sempre fez parte do plano de Deus. A ordem de Deus para a nossa vida individual, para a minha vida em particular, para a sua vida em particular, a ordem de Deus é essa: primeiro Deus. Amém? Primeiro de tudo, Deus. Repita comigo: primeiro Deus. Primeiro Deus. Depois, a segunda ordem de Deus é depois a família. Amém? Então, primeiro Deus, depois minha família, e depois a igreja. Amém? Primeiro Deus, depois a família e depois a igreja. Agora não vá com isso também dar uma de inocente, né? Faltar no culto e daí falar: pastor, você não falou que primeiro a família? Eu fui curtir a minha família. Não, você tem 22 horas durante um dia para curtir a família. Primeiro Deus. Amém? Amém. Amém? Deu para entender, não? Primeiro Deus, acima de todas as coisas, depois a família e depois a igreja. Por que essa ordem? De onde você tirou essa ordem, pastor? Bom, primeiro que aqui a gente não brinca, a gente fala a palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então primeiro Deus. Depois o Senhor Deus disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança.
E depois falou, não é bom que o homem viva só. E daí ele construiu a igreja, foi isso? Não, e daí ele deu a mulher, família. Amém? Só em Atos capítulo 2 que a gente vê o surgimento da igreja. Eu estou falando do surgimento da igreja, não o surgimento da religiosidade judaica. O surgimento da igreja só vem em Atos 2. Então, primeiro Deus, segundo a família e terceiro a igreja. Amém? Amém. Se nós colocarmos isso fora de ordem, as coisas não funcionam muito bem. A grande questão, e eu acredito que alguns dos meus amigos que estão assistindo na internet nesse momento, é como separar Deus e a igreja, né? Porque Deus, ele está na igreja e a igreja está em Deus, e como separar isso? Bom, primeiro que nós temos que compreender que a igreja, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de instituição. Amém? Nós estamos falando de corpo, nós estamos falando de comunhão, enfim, uma quantidade de coisas. E quando nós falamos de Deus, é tudo aquilo que nós fazemos para Deus. Para quem que você canta? Para Deus. Para quem você aplaude? Para Deus. Para quem você ora? Para Deus. Para quem você oferta? Para Deus. Para Deus. Então tudo primeiro para Deus. Depois, as demais coisas são para a família e também para a igreja. Mas a família, desde o princípio, ela sempre esteve nos planos e no propósito de Deus. Quando Deus viu a bagunça lá no Éden, né? O Adão colocando a culpa na Eva, a Eva colocando a culpa na serpente. Quando Deus viu aquela confusão, o Senhor Deus simplesmente ele não falou assim, não, vem cá, homem, e você separa essa mulher, e eu acabo com essa mulher, e eu faço outra mulher para você. Não, simplesmente colocou os dois, a família, para fora do Éden. Porque Deus é justo. Esse é o grande problema da fé nos dias de hoje. Esse é o grande problema do cristianismo nos dias de hoje. Porque se prega um Deus que ele é moldado de acordo com a minha vontade. E nós pregamos um Deus que ele é moldado de acordo com o meu conceito. E quando acontece alguma coisa firme, ele diz, não, aí já não. E aí não consegue se reverenciar a Deus. Mas quando a Eva pecou, quando Adão pecou, o Senhor Deus não falou assim, eu vou exterminar um dos dois. Então eu mato o Adão e faço outro Adão, ou então eu mato a Eva e faço outra Eva. Não, simplesmente por ser um Deus justo, colocou os dois para fora. Amém? Amém? Amém. Aqui fica uma grande lição para nós começarmos a pensar sobre a bênção econômica do lar. A primeira coisa que nós precisamos pensar, baseado nisso que eu acabei de falar do Adão e da Eva, é que quando as bênçãos de Deus estão sobre ou sobre o homem, por exemplo, obrigatoriamente essa mesma bênção tem que estar sobre a mulher. Amém? Quando a bênção está sobre a mulher, obrigatoriamente essa bênção tem que estar sobre o homem. Amém? Por isso que na quarta-feira passada eu falei para os irmãos sobre a importância de orar pela esposa, sobre a importância de orar pelos filhos, estar orando uns pelos outros, para que a bênção seja, note o texto que nós lemos, quando fala de bênção, fala para o homem, fala para a mulher e fala para o seu filho. Agora, nós precisamos ter um cuidado, o mesmo cuidado de Deus com a família. Nós precisamos ter esse mesmo cuidado com a nossa família. O mesmo carinho que Deus tem com a família. Lembra que Deus fazia todos os dias? Na viração do dia, o Senhor ia lá e fazia visita. E sentava, e conversava, e riam, e tomava um café, ou comia uma fruta, tomava um suco, e logo Deus voltava para os seus afazeres feliz. Porque tinha cuidado. Amém? Da mesma forma, o homem, o marido, tem que ter esse cuidado sempre com a esposa. Da mesma forma, a esposa tem que ter esse cuidado com o marido. E da mesma forma, o casal tem que ter esse cuidado com os filhos. A Bíblia diz que nós, homens, devemos considerar a esposa como um vaso frágil. Amém? E nós
consideramos a esposa da gente como o quê? Como a nossa segunda mãe, né? A gente só não grita mãe, traz a toalha, porque é capaz da gente aparecer no culto com o olho roxo, né? Mas a gente não fala mãe, traz a toalha, mas a gente fala meu amor, traz a toalha. É a mesma coisa, é a mesma situação. Se no trato, se no relacionamento é assim, como seria na questão econômica? O inimigo das nossas almas, ele luta de uma maneira desesperada para que não haja prosperidade na sua casa. A falta de bênção econômica no seu lar não é da vontade de Deus, é da única vontade do inimigo, porque o Senhor quer a bênção sobre a sua casa. Diz a palavra do Senhor que o Senhor ama a prosperidade dos seus servos. O livro de Salmos fala sobre isso. Mas a verdade é que muitas coisas envolvem esse relacionamento econômico, muito mais que dinheiro, envolve a questão econômica. E é muito triste quando nós temos que chegar em um dia como hoje e falarmos sobre economia e começarmos com as seguintes perguntas. E eu quero que os irmãos, os filhos, pensem sobre isso. Como é que funciona a economia na sua casa? Você não precisa responder, mas eu falo de gestão. Eu pago essas contas, você paga aquela, o outro paga a outra. Como é que faz? Como é que funciona isso? Como é que é a gestão do seu lar? Não, eu não vou dar uma classe hoje, eu não vou falar sobre administração do lar. Eu quero que você pense. Eu quero que você saia daqui pensando como é que a gente funciona a economia de casa. Amém? A segunda pergunta que eu quero fazer para vocês essa noite é: vocês conversam sobre economia na casa? Entrou tanto, tem que pagar tanto, tem que fazer isso, fazer aquilo. Vocês conversam sobre economia? Como é a conversa sobre economia na casa? Espera as crianças dormir para depois vocês discutirem sobre dinheiro? Ou então entram no quarto, fecha a porta e as crianças lá assistindo televisão e vamos discutir dinheiro aqui porque eles não podem participar dessa situação diferente da vida? Terceira pergunta: como vocês olham a casa de vocês? Como que é a casa de vocês? Realmente o cônjuge são realmente parceiros e eles investem dinheiro na casa? Ou será que de vez em quando o homem ou a mulher tem que ter um dinheirinho escondido para alguma coisa? Sabe o que eu quero fazer? Mas se a Suzana descobrir que eu tenho esse dinheiro aqui, como que é isso? São realmente parceiros? São sócios no lar? Ou um torce pela desgraça do outro? Tá vendo? Bem feito. Não quis me emprestar da outra vez o dinheiro, aí agora. Ou um torce pela desgraça do outro? Ou um torce para que o outro perca, como se fossem verdadeiros concorrentes dentro da casa? Seus filhos, quando vão pedir dinheiro, normalmente pedem dinheiro para quem? Para o pai ou para a mãe? E por quê? Será que não pede dinheiro para você porque você ou nunca tem, ou porque você é miserável demais para dar 2, 3 reais para o seu filho, para sua filha? Percebe você o que eu estou querendo mostrar? São pequenas coisas onde o inimigo aproveita a brecha. E agora vem uma grande situação que vocês precisam compreender. Esse domingo eu estava... Foi domingo, né? Nós fomos lá. Não, no dia do finado. Nós fomos lá ter o Pilarzinho. E a Suzane acabou perdendo o celular dela, não sabia onde estava. E eu, muito tranquilo, porque para mim realmente pouco importa. E ela desesperada ali fez eu ir no carro, e lá vai no carro, e não estava lá. Eu falei, não está aqui, e volto tranquilo. E a irmã Dora, tadinha, estava do lado, ela regalou o olho assim, falou, nossa, mas se fosse eu falando do marido, fosse o marido, já estava xingando, já estava bravo. Eu falei, mas irmã, aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Se meu coração está no celular, que vida é essa que um cristão pode ter se o coração está no celular? Não, deixa isso para lá. Quando chegou, estava lá em cima da mesa na casa do mandou.
Aí teve um cara de tonto lá, falei, achou o celular. Amém? Amém, irmão? Amém. O que eu estou querendo dizer? Como é que está essa situação? Será que dentro desse prisma que nós estamos abrindo aqui, será que tem como melhorar a comunicação da casa? Quando se fala de economia, será que tem como começar a projetar alguma coisa? Como é que vocês fazem para guardar um dinheiro? Será que para guardar um dinheiro vocês pensam só em grandes economias? Pensa só em, não, eu tenho que guardar R$300 por mês? Será que só pensa em grandes quantidades, mas aquela moedinha que acaba sobrando, vocês não pensam o que fazer com ela? Como é que anda essa situação? E talvez tenha a sua pergunta assim, pastor, prega, pastor, para que tanta pergunta? Porque é exatamente isso que diz o texto que nós acabamos de ler. São perguntas simples, mas que muitas vezes são brechas aonde o inimigo se aproveita para impedir a prosperidade na sua casa. São perguntas banais, que às vezes parecem até ser tolas, mas é onde o inimigo se aproveita para justamente destruir o canal de comunicação na casa. Não existe, irmãos, não existe um posicionamento ditatório quando se fala em economia. Não, o dinheiro tem que fazer desse jeito. Querem um segredo para a família? Para o geral, em todos os aspectos. Evite a palavra tem. Evite. Não, mas tem que ser assim. Evita isso, porque tem que ser. Troca essa palavra de tem que para seria melhor. Eu gostaria. O que você acha? Você vai ver que a comunicação na sua casa já começa a melhorar. Mas quando vem alguém e dita as ordens, eu falo isso sempre para minha esposa, eu falo, eu faço o que você quiser. Eu sou seu escravo, se você quiser, mas cuidado com como você fala, porque da maneira que você falar, você já volta para trás na mesma hora. Amém? Tem que fazer, não, porque tem que ser. Quem disse? Quem disse? Agora, seria melhor se fizesse. O que você acha se nós fizéssemos desse jeito? Lembra? Contamos aqui a maioria de mulheres, lembra que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela faz o quê? Porque é responsabilidade de vocês. Se a economia está ruim na casa, desculpem talvez o peso que cai sobre as coisas, mas o problema é de vocês. Porque a mulher sabe edificar, nós não sabemos edificar. Eu comprei o apartamento e veio um caminhão de madeira da Hot Wheels, sabe aqueles colocar os carrinhos da Hot Wheels? A primeira coisa que eu fiz, falei, vou comprar um spray, meter tinta e agora vou começar a colecionar carrinho da Hot Wheels. 50 anos de idade. A mulher sabe edificar, o dono quer comprar carrinho. Percebe você? Não acredite que com essa estrutura bíblica que eu acabei de falar, lhe dá autoridade sobre o marido. Não, é Efésios capítulo 5. Vós mulheres sejam submissas ao vosso marido. Mas a mulher sabe edificar. Esse equilíbrio é aonde a maioria de vocês acabam perdendo a bênção de Deus. E saber se equilibrar aí. Por quê? Porque a despeito de todos os ataques malignos, o inimigo sempre vai querer utilizar a brecha. Ele não vai querer utilizar a porta escancarada aberta. Ele vai querer utilizar a brecha. Aquele furo, aquela pequena brecha que tanto o homem como a mulher deixou, é por ali que o inimigo vai tentar destruir a sua economia. E aí vem um grande problema entre as mulheres, que é o chamado, eu chamo de falso altruísmo. E ela tem coragem de gastar um dinheiro para comprar uma roupa para o filho ou para o marido, mas não tem coragem de gastar um dinheiro para comprar uma roupa para ela. E por que eu chamo de falso altruísmo? Porque na verdade ela está fazendo de coração. Mas por que eu falo falso altruísmo? Porque simplesmente o marido, quando chegar em casa, ele não vai estar muito interessado se o filho ou a filha está bem arrumadinho. Ele quer ver a esposa. E aí, eu estou chamando de falso altruísmo porque você vai destruir o seu lar por causa dessa pequena brecha. Também o outro lado também é extremo. Então quer dizer, a partir de hoje, meu senhor, do jeito que quiser, eu vou cuidar de mim. Isso também é outro extremo. A mulher sabe, edifica o lar. Saber andar na linha, irmãos, para não dar brecha para o inimigo.
Saber andar na linha para que no seu lar haja felicidade. Saber andar na linha para que no seu lar haja paz. Saber andar na linha para que no seu lar haja alegria. Para que no seu lar haja prosperidade, haja salvação no seu lar. Quantas e quantas crianças estão perdidos no mundo porque foram criados em um lar onde o pai era alcoólatra e todo o dinheiro que ganhava ele gastava com álcool ou com jogo ou com o que fosse, e a mãe tinha que sair trabalhar, ou então se não tinha emprego tinha que sair, conseguir algum alimento para colocar dentro de casa, e as pessoas seguiram essa mesma linha com traumas enormes. Lares estão destruídos hoje por causa de pequenas atitudes que começaram com pequenas brechas que hoje se tornaram problemas muito sérios. Mas os salmos que nós lemos, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. E agora o versículo 2: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e será próspero. Amém? O primeiro versículo fala para nós homens, nós maridos. O marido foi chamado para prosperar. Amém? Irmãos, o esposo foi chamado para prosperar. Veja o que diz a palavra do Senhor: como é feliz o homem. Aqui está escrito quem teme, mas em outra versão está escrito o homem que teme ao Senhor. Como é feliz aquele que teme ao Senhor. O princípio da prosperidade do lar está em que o marido seja temente a Deus. Amém? Amém, irmão? Amém. Por quê? Vou contar para vocês aqui, com as suas raríssimas exceções. Com as suas raríssimas exceções. Mas se for deixar naturalmente, normalmente, dentro da via de regra, estou falando de exceções e exceção, regra é regra. Se for deixar para que a própria mulher ela venha ofertar e dizimar, é muito difícil para a mulher. É muito difícil. Porque o coração dela está apegado. Aí você está falando assim: eu não, pastor. Eu acabei de dizer que tem exceções. Pelo amor de Deus. Amém? Claro que existem exceções. Quando nós já somos transformados em Cristo, já há exceções. Mas normalmente a mulher ela tem mais esse apego, ela tem mais esse cuidado. Ela olha o gás que está acabando, ela olha a luz que veio mais alta, ela olha que a caixa de leite estava 3 e pouquinho e hoje acho que 6 reais, hoje 6 reais, como é que vai devolver o dízimo desse jeito? E aí não é fiel. Mas o homem que teme ao Senhor, ele não olha leite, ele não olha gás, ele não olha nada, ele simplesmente vai, pega o envelope, devolve o dízimo e serve ao Senhor com alegria. Amém? Amém? Por quê? Como é feliz o homem. Porque o homem prosperará? Porque ele anda nos caminhos do Senhor. Vamos ler a história da Bíblia. O que aconteceu com Salomão, com todos os problemas dele. O que aconteceu com Adão. Em todos os problemas de Adão, sempre estava isso. Às vezes a gente faz dessa maneira, parece soa como machismo, né? Mas não é machismo de jeito nenhum. Mas o Adão foi expulso do paraíso por causa da mulher, por causa do pecado. O Salomão se tornou idólatra por causa da quantidade de mulher que ele arrumou. Amém? O Acabe se tornou idólatra por causa da Jezabel. Amém? O que eu quero dizer com isso é que a prosperidade está no homem que anda nos caminhos do Senhor. Por quê? Se ele anda nos caminhos do Senhor e se a sua casa é temente a Deus, então a mulher vai entender Efésios capítulo 5 e ela vai respeitar o marido, ela vai se submeter àquilo que diz a palavra do Senhor. E qual é a submissão? Temer ao Senhor, andar no caminho do Senhor. Amém? Amém, irmão? Exaltado é o nome do Senhor. E agora vem a terceira parte que eu particularmente não gosto muito. Eu gostaria que fosse escrito de outra maneira, mas está escrito assim: você comerá do fruto do seu trabalho. De vez em quando eu olho para o espelho e falo: Wagner, você vai comer do fruto do seu trabalho. E eu gostaria que tivesse escrito assim: você comerá do fruto do trabalho da sua mulher. O que a sua mulher ganhar, aí você come. Eu gostaria que tivesse escrito assim. Amém? Deitaria numa rede pensando ainda, eu quero trabalhar para ver o Senhor, mas trabalhar e orar, e eu fico aqui na parte do orar.
Mas a palavra de Deus fala para nós homens: você comerá do fruto do seu trabalho. Ainda, o salmista ainda dá uma pincelada bonitinha, porque o apóstolo Paulo, ele vai mais além. Quem se lembra que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Quem lembra? Quem não trabalha, que não coma. Que não coma. Aquele que não trabalha, jejum, oração. Agora, deixa eu explicar mais uma vez. É lógico, queridos irmãos, tem irmãos que já não precisam mais trabalhar, tem irmãos que estão aposentados, tem irmãos que estão doentes. É lógico que tudo existe regra e exceção. Amém? Mas a palavra de Deus fala para o homem. Lembra que o primeiro e segundo versículo é para o homem: você comerá do fruto do seu trabalho e, além de tudo, será feliz. Amém? E mais do que? E ainda será próspero. Exaltado é o Senhor. A prosperidade está nas mãos do homem que teme o Senhor. A prosperidade está nas mãos do homem que anda segundo o caminho do Senhor. A prosperidade está nas mãos de um homem que é trabalhador, que come do fruto do seu trabalho. A prosperidade está nas mãos do homem que é feliz com o que tem, com o que Deus lhe deu, com as coisas que estão acontecendo. E a felicidade do homem, a prosperidade do homem está nas mãos de tudo que ele pega, começa a prosperar. Mas como que eu vou conseguir prosperar o que eu tenho? Aí agora vem a função da mulher. A Bíblia diz que a mulher, ela frutificará. Amém? Amém? Vocês têm em algum momento a ideia de por que Deus deu o útero para vocês e não deu para nós homens? Algumas de vocês já pensaram sobre isso? O comentário, eu sei se vocês todos já fizeram assim: queria ver um homem dar luz para ver. Não, a gente não aguenta, irmão. Não queira. A gente tiver uma dorzinha de cabeça, já fala assim: liga para todo mundo que acha que é meus últimos momentos na terra. Amém? Não, nem pensa nessa bobeira. Se o homem tivesse que dar a luz, a gente tinha inventado a cesariana antes de inventar o parto normal. Antes do parto normal, a gente tinha inventado a cesariana. Não dá, para nós não dá, mas a gente morre. Não pensa nisso. Mas por que Deus deu para vocês um útero e não deu para nós? Por que Deus fez de vocês mulheres frutíferas? E frutíferas nesse assunto de fazer a coisa funcionar e as pessoas veem que está funcionando, e não fez isso no homem. Simples. Porque hoje eu não vou falar sobre filhos e gerar filhos, nada disso. Não se preocupe. Outro dia, em particular, na igreja, a gente pode ter uma conversa sobre isso. Mas eu quero dizer sobre aquilo que o homem fez. O homem está comendo do fruto do trabalho dele. Ele está sendo feliz e está sendo próspero. Amém? Só que amanhã, às 8 horas da manhã, pensando num trabalho normal, amanhã às 8 horas da manhã ele volta a trabalhar. Então ele está granjeando, mas ele não está frutificando. E a Bíblia diz que a sua mulher será como videira frutífera em sua casa. O papel da mulher para que haja prosperidade no lar, para que haja bênção econômica, é que vocês, mulheres, sejam frutíferas em casa. Ou seja, que o dinheiro que é colocado nas suas mãos, ele seja abençoado e ele seja produtivo. Amém? É claro, eu estou falando dentro de uma normalidade. Eu espero que vocês estejam comigo aqui na mesmo pensamento que eu estou falando dentro de uma normalidade. Mas se o seu Joaquim que estava falando hoje com a passageira, ela estava falando: olha, ali naquele mercadinho estão vendendo o café Melita, né, a R$27, meio quilo de café. Na outra esquina, ela falou, eu consegui comprar por 16, uma esquina só, uma quadra. Eu estava pensando sobre a palavra e falei: obrigado, Jesus, por esse testemunho dessa senhora. Porque a mulher frutífera, ela valoriza o suor do rosto do marido. Amém? Amém? Aí você fala: e eu que tenho que trabalhar? Então a mulher frutífera, ela valoriza o próprio trabalho dela. Só que valoriza isso. Então ele vem:
comprarei mesmo. É só R$10 a mais e compra aí. Na outra quadra era R$10 a menos. Tudo que essa mulher faz, ela é frutífera. Então tudo prospera. Já leram? Acho que é Provérbios que fala sobre essa mulher sábia, que ela cose, né? Ela costura, ela faz isso, ela faz bordado, ela faz as coisas e ela vende, e ela negocia, e ela abençoa a casa dessa maneira. Quando nós pensamos no lar, nós precisamos compreender: a bênção econômica está quando a mulher ela é frutífera. Vamos um pouquinho mais além? Vamos entrar um pouquinho mais na casa da gente? Faz uma panelona de arroz, todo mundo tira. A gente não gosta de comer arroz velho, me joga aquela montoeira de arroz fora. Isso não é semente sábio nem frutífero, irmãos. Faça menos arroz. Isso é uma das coisas que mais dói no coração, é toda vez que tem que, de alguma maneira, alguma coisa que sobrou em casa tem que jogar fora. Isso acaba comigo, porque eu fico pensando: meu Deus do céu, por que nós não nos projetamos melhor? Por que nós não nos coordenamos melhor para que não sobre dessa maneira? A gente passa o mês inteiro apertado, o mês inteiro. Aí a gente pega, vai lá e graças a Deus a gente consegue comprar um disco de pizza e vamos sentar à mesa, como diz a palavra do Senhor, e começa a comer ali. Aí depois sobra para o dia seguinte. Eu não sei vocês, eu gosto muito, mas tem gente que não gosta, e daí prefere jogar fora. E aí depois, tristemente, você está passando na rua e algum morador de rua está aproveitando daquele lixo que se tornou uma comida. Isso não é ser frutífero. Está todo mundo na sala, a casa inteira com as luzes acesas, tudo aceso. E aí depois vem a conta alta. Eu já falei, irmãs, se a outra palavra é tem que, deixa eu ensinar uma outra palavra. Para de falar eu já falei. Vocês são mães, e a mãe frutífera, ela não fala, ela faz. Eu já falei que tem que ser assim. Quantas vezes eu tenho que falar? Nenhuma vez. Você tem que fazer, você é mãe. Foi para isso que Deus te deu um útero, para você instruir o menino o caminho que ele deve andar. Quando fala menina, criança. E aí isso inclui os maridos também, que nós já falamos sobre isso agora há pouco. Amém? Na medida do possível, tira do seu vocabulário: eu já falei. Quantas vezes eu tenho que falar? Nenhuma vez. Você tem que fazer, você é mãe. É pesado isso, né? Uma campanha de comunicação com Deus, falar disso. Evita. E se você viu a luz acesa lá, em vez de falar: quantas vezes eu tenho que falar com essa luz acesa? Simplesmente pede: por favor, você pode apagar a luz? É diferente. Vou pedir mais uma vez para você pode apagar a luz? É a 10ª vez que eu estou te pedindo: pode apagar a luz? Em vez de chegar lá na porta do banheiro: moleque, depois quem é que vai pagar essa conta? Em vez de espancar a porta. Que tal começar a conversar sobre economia na casa? Porque a mulher, ela é chamada para ser frutífera. Amém? O espinheiro, ele não é frutífero, né? Porque ele dá os espinhos e quem quer chegar perto dele, né? Qual o preço que se paga para isso? E aí quando você consegue tirar um limão do limoeiro, você sai com as mãos toda arranhada porque é muito espinho. Deus não chamou você para ser espinhuda, irmã. Deus não chamou você para ser o general da casa, ou como meu pai dizia, muitas vezes o sargentão, né? Deus não chamou você para isso. Deus te chamou para ser árvore frutífera, para ser bênção, para tudo que colocar nas suas mãos. Quando você encostar o seu umbigo no fogão e falar assim: agora eu vou pilotar essa nave aqui, você saber exatamente aonde está indo o dinheiro da sua casa. Quando você for organizar alguma coisa na casa, você saber exatamente aonde está empregado o dinheiro. Isso é economia, isso é a bênção de Deus. Saber exatamente o que precisa e o que não precisa fazer, não com espírito de miséria, só uma gotinha, porque não, com a necessidade, com a tranquilidade, com a capacidade. Deus ama a prosperidade do seu servo, mas lembre, o homem vai trabalhar no suor do teu rosto, ele vai ganhar o fruto do
trabalho, ele vai ser feliz e vai ser próspero, e ele vem com essa prosperidade à casa, e ele entrega a esposa, e a função da esposa ser frutífera. Exaltado ao Senhor. É função dela fazer com que isso funcione, não de uma maneira, como eu disse, não de uma maneira militar, não de uma maneira regimental, mas fazer com que isso funcione para que haja a bênção na casa. Quanto mais bênção vier, o Senhor Deus promete em sua palavra que trará felicidade sobre o lar, sobre a família, sobre o marido que teme o Senhor, que anda no caminho do Senhor. Então ele passa a ser próspero e a mulher passa a ser frutífera. Amém? Amém, irmãos? Exaltado ao Senhor, exaltado ao nome do Senhor. Tudo que nós começamos a fazer, tudo que nós começamos a agir na nossa casa, quando nós temos esses dois alinhados, bem afinados, as coisas funcionam perfeitamente. E qual é o resultado? Você olha para os filhos, versículo 3 até o 6, que diz assim: os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e os seus filhos e das suas filhas, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Quando há um alinhamento entre a bênção da prosperidade do marido e a frutificação da mulher, quando esse alinhamento está de acordo, por isso, irmãos, que a Bíblia diz que não é bom para o homem viver só, mas também não é bom casar de qualquer jeito. Não se casa de qualquer jeito, não se gruda primeiro pela pessoa e fala: esse aqui é o amor da minha vida, e sai arrastando ele, que nem aquele desenho que passava antigo do gato e do gambá, né? E sai arrastando. Não se faz isso. E aí vem um conselho para os jovens e adolescentes e quem esteja me olhando. O conselho é: quer namorar, beije menos e converse mais. Vê se está alinhado, vê se está de acordo. Agora dedica mais tempo beijando, e depois vai: eu não lembro mais o nome. Que loucura, como é que vai dar certo? Isso não vai dar certo. Agora, quando começa a alinhar, então daí vem a bênção. Por quê? Porque os filhos, ou os nossos filhos, são uma bênção. Sim ou não? Amém. São ou não? Amém. Não? Não, nossos filhos são uma bênção. E a gente não quer que a nossa bênção saia por aí desabençoado ou desabençoado por aí. A gente quer que eles continuem sendo uma bênção, porque é isso que Deus fez: e veja os filhos e os filhos dos teus filhos. Amém? Exaltado Senhor. Eu não sei vocês, mas eu amo a palavra de Deus cada vez mais. Amém. O homem, ele é próspero. A mulher frutifica a prosperidade. 10% de 0 é 0, mas 10% de 2, 3, 4, 5, daí já começa a dar algum número positivo. A mulher frutifica isso, ela abençoa mais isso. E agora isso é transferido para os filhos, e os filhos são abençoados. E olha como a relação, ou a forma com que o salmista coloca: os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Porque Israel sabia que se tivesse um pé de oliveira na casa, aonde desce a azeitona, e da azeitona depois moe, e daí faz o fruto da oliveira, né, que faz o azeite de oliva. Vocês lembram a história da mulher lá? Vai lá e pega um monte de vasilha, não pega poucas, pega bastante, e agora começa a derramar o azeite sobre ele. Lembra dessa história na Bíblia? E aí começaram a derramar o azeite, acabou as vasilhas, acabou o azeite, aí ela vai até o profeta e fala: olha, já enchi todas as vasilhas, tudo. Agora você vende, paga a dívida e vive com o resto. Olha quanto valia isso. Quanto que não valia isso? Olha a fortuna que ela conseguiu angariar ali, ao ponto que os 2 filhos iriam ser levados como escravos. E agora vende, paga a dívida e o resto você vive. Dá para você viver. Aí você tem patrimônio para viver com o resto da vida. E a Bíblia fala que os filhos da gente é isso, é como brotos de oliveira ao redor da mesa. Fala de comunhão no lar. Porque claro que vai haver comunhão se há prosperidade, se cada coisa estiver no lugar, se há prosperidade e há também a esposa que frutifica, então os filhos serão abençoados por minha causa e por causa de você. Será abençoado todos serão abençoados. Mas quando o homem trabalha
e a mulher não frutifica na casa. Escutei uma história esses dias que a pessoa falava assim: ah, pastor, eu chego com tantos reais em casa e aí fulano só quer saber de comer pizza, só quer saber de comer coxinha, não quer saber de fazer janta, não faz um almoço, não faz nada, só quer comer lanche, daí não tem dinheiro que dá, não frutifica. Amém? Tem dia para tudo. Tem dia para tudo, tem dia para o lanche, tem dia para a alegria. Eu sei que lá na casa de Mancari, final de semana não é, né, Mancari? Tão corrido. E final de semana lá é o que der, né? Vai ali, dá uma ajeitadinha e vamos passar. Agora, durante a semana, vamos aproveitar um dia desses aí, vamos ter a bênção de Deus. Amém? Em casa, a gente já decretou também durante a semana, que a gente tem essa tranquilidade durante a semana. Durante a semana vamos passar um pouquinho mais regrado para o final de semana poder dar uma aliviada. Mas se não aprender a frutificar, irmãos, não vai ter dinheiro que chega, não vai ter economia que chega. Amém? Exaltado é o nome do Senhor. O que Deus nos trouxe aqui essa noite é para que nossos filhos sejam abençoados, irmãos. Deus nos trouxe aqui essa noite para que nós olhemos essa palavra do Senhor assim: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja, agora termina a palavra, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Nesse caso aqui que nós estamos falando, nós já falamos sobre o lar, nós já falamos sobre a esposa, já falamos sobre o marido, já falamos sobre os filhos. Agora você precisa ver a prosperidade em Jerusalém. A nossa Jerusalém, o nosso lar, a nossa casa, o nosso ambiente, nós temos que olhar o nosso lar e a gente tem que ver a bênção de Deus na casa, irmãos. Irmão, você tem que olhar e você tem que tocar e falar: graças a Deus, que bênção. Não é idolatrar, não. Quebrou, joga fora. Mas, graças a Deus, oh, glória a Deus, ah, aleluia. E você tem que começar a ver a bênção de Deus na sua casa. Colocou o alimento sobre a mesa, antes de guardar ou sair abrindo um pacote de bolacha e vamos comer, abençoa. Senhor, obrigado pela bênção do alimento na minha casa. Chegou as contas muito altas, meu Deus do céu, que conta alta é essa aqui? Coloca ela sobre a mesa. Vem cá, família, vem cá, meus filhos, vem cá, esposa, vem todo mundo aqui, vamos colocar as mãos aqui. Senhor Jesus Cristo, eu quero repreender esse devorador. Não é possível a gente gastar tanto dinheiro com conta. E começa a orar a Deus. Será abençoado a sua Jerusalém. Você vai ver a prosperidade na sua Jerusalém. Você vai ver a prosperidade na sua casa. Repete comigo assim: eu vou ver a prosperidade na minha casa. Quando? Para encerrar. Quando? Aleluia. Para encerrarmos, você vai ver a prosperidade na sua casa quando você, de novo, lá no versículo 1, vê que é um ciclo fantástico. Quando você temer ao Senhor. Amém? Quando você temer, o segredo é temor. Quando você temer ao Senhor, você verá prosperidade na sua casa, porque a sua esposa será frutificadora, os seus filhos serão abençoados, o seu marido será o homem, e ele vai trabalhar, e ele vai lutar, e ele vai fazer as coisas funcionar. Todas as coisas serão engrenagens, será perfeita quando temer ao Senhor. Amém, irmão? Amém. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Não estou aqui com isso, pelo amor de Deus, não me entendam mal, e se me entenderem mal, perguntem. Lamentavelmente tenho um peso sobre meus ombros que as pessoas não entendem o que eu falo e depois saem interpretando coisas que eu não disse, e depois eu tenho que voltar e tentar corrigir, já é tarde demais. Mas se não entenderem, me perguntem. Mas o que eu quero dizer, eu não estou dizendo com isso que, então as mulheres saiam do trabalho e fiquem dormindo em casa e os maridos que vão trabalhar. Não, não estou dizendo isso. A mulher é fiel, adjutora. Hoje, naquela época, as perspectivas de vida eram muito diferentes da perspectiva de vida hoje. Faz uma conta rapidinho, quantos celulares você tem na sua casa? Rapidinho assim. Quanto vale os celulares que você tem na sua casa? Rápido também, não é uma conta aqui, não quero saber os centavos, só pensa um pouquinho, como é que um homem sozinho conseguiria comprar isso? Faz as contas, quantos televisores você tem na sua casa hoje? Antigamente o televisor era coletivo na rua, né? A gente ia assistir televisão na casa do vizinho. Hoje faz as contas, quantos televisores você tem na sua casa, dentro da sua casa.
Quanto custa cada televisor desse? Então é lógico que a esposa, hoje em dia, ela sai, ela trabalha, ela ajuda, ela faz a função dela, ela colabora de todas as formas, isso é óbvio, mas uma coisa nós não podemos tirar dos nossos ombros, que é o peso da responsabilidade. Permitam-me, irmãos, eu tenho lutado esses últimos dias, pensado muito sobre isso, e eu tenho evitado muito isso, mas me permita usar o meu caso como exemplo. E aí está minha esposa, depois você pode perguntar para ela. Ela sabe, ela trabalha, e eu sou muito feliz porque ela trabalha, ela me ajuda, mas volta e meia eu sempre falo para ela assim, quando esse emprego se tornar mais importante do que o nosso lar, do que a igreja, do que qualquer outra coisa, você sai do serviço. Porque é minha função cuidar da casa, não é a função dela. Amém? Vocês entendem isso? Vocês conseguem compreender que a felicidade econômica está quando há um equilíbrio, quando se pode conversar sobre economia, quando não é um tabu, quando a filha está lá, mãe, meu celular, o pai chegou, quando não é uma coisa vergonhosa. A felicidade econômica está quando trabalha, prospera, tem a bênção de Deus e os filhos são abençoados. Mas a prosperidade econômica está mais acima de tudo isso quando nós tememos a Deus. Porque quando nós tememos a Deus, nós poderemos chegar com alegria no ofertório e ofertar e dizimar. Nós poderemos chegar e falar, pastor, me empresta a chave que eu estou precisando jejuar e eu vou fazer um voto a Deus, eu vou passar o dia inteiro orando na igreja, e eu venho aqui, eu abro ali, porque tem aquele negocinho ali, eu abro para você, e você vem aqui, você ora e passa o dia buscando a face do Senhor, porque você fez um voto. Temer a Deus acima de qualquer coisa, saber que, irmãos, eu louvo a Deus porque esse microfone é uma bênção, está na nossa mão e não tem fio, e nada, mas se nos faltar o microfone, nós cantamos sem ele. Nenhum patrimônio, nada pode ser fruto da estabilidade familiar. Quantos lares estão destruídos, mas eles não se largam, não se soltam, porque não, a gente tem esse patrimônio todo aqui, né? Como é que vai fazer com tudo isso aqui? Quantos lares estão destruídos que, em vez de buscar a bênção do Senhor e pedir para que o Senhor restabeleça o lar, simplesmente só fica perguntando assim, isso aqui de quem que é, do que é aquilo? Esses dias eu conversando com uma pessoa, e a pessoa falou assim, eu só não larguei dele porque minha mãe comprou o guarda-roupa para nós, e ele falou que não vai deixar eu tirar o guarda-roupa de casa. Eu fiquei pensando, quanto que o matrimônio vale o preço de um guarda-roupa? Quanto que o matrimônio vale o preço de um fogão? Quanto que o matrimônio vale o preço de uma casa ou de um bem? A Bíblia diz que não é assim. Quando Adão e Eva foram expulsos da casa deles porque não pagaram o aluguel, porque foi isso que aconteceu, foi falta de pagamento de aluguel, a desobediência que eles cometeram. Quando eles foram expulsos do paraíso, não foi só eu falei para ele, mas ele não quis fazer. Ou então, não, a culpa é dela, porque ela me induziu. Não, foram os dois expulsos. Quando a bênção mermar, quando a bênção acabar na sua casa, a culpa não é daquele ou daquele outro, simplesmente é porque não tem mais a bênção. Então, para que isso não aconteça, temam a Deus. E quando nós tememos a Deus, a bênção vem sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos para casa. Domingo vamos falar sobre o dispensacionalismo. Domingo à noite tem uma grande mensagem. E na quarta-feira eu quero falar sobre o perigo de uma igreja morna, baseado lá no livro de Apocalipse, que fala sobre a igreja de Laodiceia. Amém? Senhor Jesus.